Oi pessoal, bem-vindos a mais esta videoaula. Vamos dar continuação às nossas válvulas pneumáticas e hidráulicas. Então nós falamos que existem vários tipos de válvulas, válvulas direcionais, que nós vimos na primeira parte, válvulas de bloqueio, válvulas de fluxo, válvulas de pressão e válvulas de fechamento, além de uma combinação dessas válvulas. Então vamos dar continuidade, falando agora sobre válvulas de bloqueio. Então, como o nome próprio diz, são válvulas que interferem no fluxo, causando um bloqueio. Dependendo da válvula, esse bloqueio pode ocorrer de maneiras diferentes. Válvula de retenção com mola, primeiro tipo. Válvulas de bloqueio, preferencialmente em um só sentido, e bloqueio sentido inverso. O corpo de vedação da válvula de retenção, sujeito à pressão de uma mola, desloca-se de seu assento quando a pressão contra a ação da mola se torna maior do que a sua tensão. Então vamos ver aqui a figura. Então nesse tipo de válvula, um elemento de vedação aqui, em seu interior é fixo a uma mola, permitindo o fluxo do fluido em um sentido e bloqueando-o no outro. O bloqueio se dá pela força de expansão da mola, que mantém o elemento de vedação constantemente fechando a passagem em um dos sentidos. Simbologia. Então, a simbologia é um triangulinho virado para a esquerda, aqui no caso, né, com uma bolinha. Uma mola. Então, sempre a gente vai olhar assim. Quando a gente vê um triangulinho, se no sentido que a gente estiver indo, a bolinha ficar presa no triangulinho, ele fecha. E quando ele vem no sentido contrário, a bolinha libera a passagem para o outro lado. Então, neste caso, é uma válvula que vai estar bloqueando em um único sentido. Então, se a gente olhar aqui um esquema dessa válvula, nós temos aqui, ó, quando a pressão vem deste lado, ele estica a mola aqui e veda, não passando nesse sentido. Então, aqui nesse sentido não há passagem de pressão. O sentido contrário, se nós jogarmos uma pressão deste outro lado, ele vai comprimir a mola, vai passar por fora aqui e vai passar livremente. Então a mola não destrui e ele vai fluir normalmente nesse sentido. Válvula de retenção sem mola. De forma análoga à anterior, ela permite o fluxo de ar somente em um sentido, bloqueando no outro, com um elemento de retenção interno ativado pela própria pressão do fluido. No caso aqui, então, a única diferença é que não tem a mola. Se ela vai daqui para lá, ela bloqueia, e no sentido contrário, ela libera. Então, a gente pode imaginar aqui, ó, se eu jogar pressão deste lado, ele vai empurrar a bolinha aqui e vai trancar do lado de cá, não conseguindo passar. Se eu fizer agora no sentido contrário, a bolinha vai parar aqui nesse artifício aqui no meio da válvula e o ar vai passar aqui por fora normalmente. Então, nesse sentido não passa e nesse sentido passa normalmente. Então, aqui nós temos uma válvula sem mola. Aqui temos uma outra. Observe que normalmente vem a simbologia no corpo e nesse caso ele já põe o sentido certo, ó. Daqui para cá não passa, daqui para lá passa. Aqui nós temos uma com mola e a mesma coisa. Ele põe o sentido da válvula aqui, normalmente, dizendo que daqui para cá não passa e no sentido contrário passa livremente. Válvula de escape rápido. Quando se necessita obter velocidade superior
aquela normalmente desenvolvida por um cilindro, é utilizada a válvula de escape rápido. Utilizando-se a válvula de escape rápido, a pressão no interior da câmara cai bruscamente, a resistência oferecida pelo ar residual é reduzida e o ar flui diretamente para a atmosfera. Evita-se com isso que o ar de escape seja obrigado a passar por uma canalização longa e de diâmetro pequeno até a válvula de comando. O mais recomendável é colocar o escape rápido diretamente no cilindro ou então o mais próximo possível do mesmo. Aqui nós temos o exemplo, uma figura ilustrando o ar comprimido. Então, ao alimentar a válvula, comprime uma membrana contra uma sede em que se localiza o escape, liberando uma passagem até o ponto de utilização. Então, a pressão vem por este lado, comprime aqui, obstrui essa passagem, aqui é o escape, ele não passa. Então, ele vai e passa para o cilindro, para o atuador. Então, a pressão vem, passa direta. Aqui, nesse sentido, ela não faz nada. Aí, quando no retorno do ar, a membrana é deslocada da sede do escape, então quando o ar vem voltando do cilindro, ele vai empurrar esta membrana aqui, trancando a passagem para cá e saindo aqui direto no escape. Então, se eu colocar isso aqui direto no cilindro, ele não vai fazer este caminho aqui, passar pela mangueira até chegar na válvula de comando. Isso dá uma diferença muito pequena em termos de tempo, porém, se considerarmos um processo produtivo, onde temos a máquina trabalhando 24 horas por dia, às vezes a produção de 20 ou 30 peças a mais faz muita diferença utilizando apenas uma válvula de escape rápido. Então, só se justifica a utilização dessa válvula na necessidade de um aumento de velocidade do cilindro. Um aumento pequeno, mas que pode ser útil. Simbologia. Então, a simbologia aqui nós temos P, A e R. Normalmente isso aqui é para hidráulica, né? Então, a gente vem aqui, ó, a entrada de pressão vem por aqui. Se ela vier por aqui, ela empurra a bolinha para o lado de cá, tranca o escape e passa para cima. Quando ela vem por cima, aí esse pontilhado significa que o ar tem preferência de saída para o lado direito, para o lado onde está o pontilhado. Ou seja, quando ela vier de lá para cá, a bolinha vai se direcionar para este lado, liberando a saída para o escape. Então, o pontilhado indica por onde o ar vai sair quando vem por esta tubulação aqui. Então, aqui a gente tem um esquema de novo da válvula. Então, se a pressão vier por aqui, empurra a vedação, não passa direto, é como se não existisse no circuito. Quando o movimento vem ao contrário, empurra aqui, veda e vai para o escape. Então, aqui nós temos uma válvula de escape rápido. Normalmente também a boca de saída do escape rápido é maior para ajudar ainda a sair mais rápido o ar. Aqui temos uma outra. Aqui a gente pode observar que existe um elemento aqui para diminuir o ruído. Aqui temos um outro exemplo de uma válvula de escape rápido, onde tem aqui, ó, R é o lado do escape, P é o lado da pressão e aqui é o lado que vai para o atuador. Então, normalmente tem a identificação das vias. Aqui temos um outro exemplo de uma válvula de escape rápido. Válvula alternadora, elemento OU. Então, a gente chama válvula OU, é o mais conhecido na linguagem popular, né? Ou válvula alternadora. Também é chamada de comando duplo ou válvula de dupla retenção. Uma saída em A é possível quando existe um sinal em X ou em Y. Então, a própria palavra já diz OU. Havendo coincidência de sinais em ambas as entradas, prevalecerá o sinal que primeiro atingir a válvula.
no caso de pressões iguais. Com pressões diferentes, a maior pressão dentro de uma certa relação passará ao ponto de utilização, impondo bloqueio na pressão de menor intensidade. Esses casos são raros. Normalmente a gente trabalha com uma única pressão, então a pressão vai ser sempre igual dos dois lados. Muito utilizada quando há necessidade de enviar sinais a um ponto comum proveniente de locais diferentes no circuito. Então aqui nós temos a simbologia, então a X, Y e A. Se a gente observar aqui, se eu vier com um sinal para o lado de cá, ele empurra a bolinha para o lado direito, trancando essa aqui e vai para cima. Então aqui, vindo aqui, empurra a bolinha, vai para cima. Se acontecer de eu ter só desse lado pressão, a bolinha vai para o lado esquerdo, trancando essa obstrução e passando para cima. Porém, se houver pressão dos dois lados, se esta pressão chegou primeiro, ela vai empurrar a bolinha. Quando chegar a pressão deste outro lado, que a força vai ser a mesma, porque a pressão é a mesma. Então, se a pressão é a mesma, a bolinha não se movimenta, ela fica parada, porém continua saindo pressão para o atuador. Só que a pressão é originária de quem chegou primeiro. Então, numa válvula OU, o sinal que chegar primeiro é que vai para o atuador. Aqui nós temos uma simbologia de uma válvula OU e aqui uma válvula OU. Aqui temos uma outra válvula OU de um outro fabricante. Aqui também temos uma outra válvula, aqui está a simbologia, né, da válvula e as conexões aqui para serem feitas. Aqui uma outra também, válvula OU de um outro fabricante. Válvulas de simultaneidade ou válvula E. Então a válvula E, ela tem duas entradas e uma saída, e só haverá uma saída quando existirem os dois sinais de entrada, por isso é chamado de válvula E. Se chegar de um lado não passa, chegou do outro não passa, se chegar dos dois, passa. Existindo diferença de tempo nos sinais de entrada, o sinal atrasado é que vai para a saída. Quando a diferença de pressão dos sinais na entrada, sempre a pressão maior vai fechar um lado e a pressão menor é que vai para a saída. São incomuns trabalhar com pressões diferentes. Tá? São utilizadas em funções lógicas bimanuais ou garantias de um determinado sinal só ocorra após necessariamente dois pontos estarem pressurizados. Então aqui nós temos a simbologia da válvula E. Então aqui eu tenho como se fosse um êmbolo aqui que pode se deslocar. E aí eu imagino, se eu jogar pressão deste lado, ele empurra o êmbolo, fechando aqui e não passa para o atuador. Se eu tiver pressão vindo somente deste lado, da mesma forma, ele vai empurrar o êmbolo, fechando aqui e não passa também. Porém, se neste eu tivesse recebido aqui primeiro por aqui, ele empurra, esse não passa. Quando chegar o segundo sinal, a pressão aqui sendo a mesma dessa, o êmbolo permanece parado, e aí a pressão que chegar depois, ela vai para o atuador. Então, numa válvula E, o sinal que vai para o atuador é o sinal que chega por último. Na válvula OU, era o sinal que chegava primeiro. Aqui nós temos uma válvula E, uma outra válvula de um outro fabricante. Pode ter conectores para fazer a ligação mais rápida. Agora vamos ver válvulas de fluxo. Então, válvulas de fluxo são válvulas que controlam a vazão dos fluidos. Seu principal emprego, então, é regulagem das velocidades dos elementos de trabalho, ou os atuadores, ou formar condições de temporização pneumática. Válvula reguladora de fluxo bidirecional.
Então, estas válvulas, ela tem influência sobre a quantidade de ar comprimido que flui por uma tubulação, e a vazão vai ser regulada em ambas as direções do fluxo. Simbologia dela, então, aqui nós temos dizendo que há um estreitamento da passagem e ela é regulada através de um parafuso, normalmente. Então, aqui a gente tem uma válvula que eu vou mexendo aqui, vou tornando aqui mais ou menos fechado. Eu posso obstruir totalmente ou deixar totalmente aberto. Então, eu consigo fazer uma regulagem de como se ela não existisse a um fechamento total. Então, aqui nós temos uma válvula reguladora de fluxo. Aí, aqui normalmente a gente vai ajustando para controlar a vazão. Aqui a mesma coisa. A gente faz o controle da vazão, sai da festa. Aqui um outro. Aqui nós temos condições de girar com a mão. Esse aqui nós precisamos de uma chave de fenda para fazer o giro e fazer a regulagem. Aqui nós temos uma outra também, de um outro fabricante. Aí aqui está o símbolo, né, dizendo que neste caso ela trabalha nos dois sentidos. Então ela regula nos dois sentidos. A mais usual é a válvula reguladora de fluxo unidirecional, que significa que tem controle apenas em uma única direção. Válvula reguladora de velocidade, então quando a gente fala em reguladora de fluxo, normalmente também ela é conhecida como reguladora de velocidade. A regulagem do fluxo é feita somente então em uma direção, se for unidirecional, e uma válvula de retenção fecha a passagem numa direção através da área regulada, somente numa direção. No sentido contrário, o ar passa livre através da válvula de retenção aberta. Empregam-se estas válvulas para regulagem de velocidade em atuadores pneumáticos. Algumas normas classificam esta válvula no grupo de válvulas de bloqueio, por ser híbrida, ou seja, num único corpo, une-se uma válvula de retenção e, em paralelo, um dispositivo de controle de fluxo. Então, na prática, é como se existissem duas válvulas, uma de bloqueio e uma de regulagem. Mas é uma válvula, se ela vier num único componente, ela é chamada de válvula de fluxo. Ou seja, a gente poderia montar uma válvula reguladora de fluxo utilizando duas válvulas, uma bidirecional e uma válvula de bloqueio. Neste caso, então, aqui nós temos uma figura, aqui nós temos alguns exemplos das válvulas, então elas vêm a simbologia. Então, neste caso aqui ele mostra que a entrada de pressão tem que ser por aqui, que vai para o atuador. Aqui neste caso ele atua nesse sentido, ó. Aqui ele vem e bloqueia, obrigando a passar pela obstrução. No sentido contrário, ele circula livre por aqui e é como se não existisse no circuito. Aqui temos uma outra válvula com engate rápido. Aqui nós temos uma válvula também de um outro fabricante. Ó, aí ele põe aqui que do lado de cá, daqui para lá é controlado. Então sempre tem que ter uma indicação e do lado de cá para cá é livre, para a gente saber como ligar a válvula. Neste caso aqui também a gente pode ter uma setinha no corpo da válvula, dizendo que ela atua neste sentido. Normalmente a setinha indica o sentido que ela atua. O controle de velocidade pode ser efetuado de duas maneiras. O controle pela entrada de ar ou o controle pela saída de ar. Reguladora de fluxo pelo ar de entrada. Neste método, o fluxo de alimentação do equipamento de trabalho é controlado, enquanto que o ar contido no seu interior é expulso livremente para a atmosfera. Então aqui nós temos um caso aqui, ó. A gente vem, ele vem para cá, não passa, ele passa pela obstrução e vai empurrando o cilindro e o ar vai saindo para a atmosfera. Então ele atua na entrada do ar, porque o cilindro para se movimentar nesse sentido, entra o ar por aqui, sai por aqui. Ok?
Este modo de controle de velocidade determinará um movimento irregular do pistão. Então a gente diz que o pistão vai aos soquinhos, dependendo da pressão que se põe, geralmente prejudicial ao funcionamento do equipamento. O controle de entrada é empregado em casos excepcionais, como por exemplo nos cilindros de simples ação ou em um cilindro posicionado na vertical. Reguladora de fluxo pelo ar de saída. Controlando o ar na saída do cilindro, é possível eliminar o movimento irregular do pistão. Então aqui agora nós temos, quando o pistão for avançar, ele entra por aqui e sai por aqui. Então na saída, ele obstrui aqui, obrigando a passar pela regulagem, pela obstrução, fazendo com que o cilindro ande mais devagar. Neste caso, porém, não vai acontecer os soquinhos, porque vou ter sempre uma pressão grande aqui empurrando, ele vai numa velocidade mais constante. Então nós devemos, cilindro de dupla ação, que eu tenho entrada e saída, que vai para o conjunto para as outras válvulas, nós temos uma melhor regulagem, e a regulagem deve ser feita na saída de ar. Em atuadores de duplação, deve-se, portanto, prever uma regulagem na exaustão, sempre saída de ar. Em atuadores de pequeno volume ou de pequeno curso, a pressão no lado da exaustão não pode aumentar suficientemente rápido, sendo eventualmente obrigatório o emprego conjunto de válvulas reguladoras de fluxo para entrada e para saída. Válvula reguladora de fluxo com rolete são utilizadas quando houver necessidade de alterar a velocidade de um atuador de simples ação ou duplação durante o seu trajeto. Para atuadores de ação de duplação, pode ser utilizadas como amortecimento de fim de curso. Simbologia. Então aqui nós temos uma válvula acionada por rolete e aqui nós temos o símbolo da obstrução e o bloqueio. Então é uma válvula reguladora de fluxo com ajuste através de um... Observem aqui que quando ele vem neste sentido, ele empurra o êmbolo e passando por aqui. Ao passo que neste caso aqui, ele vem, tampa aqui e tem que passar por aqui. Então, o quanto eu estou aqui, se o rolete não é acionado, ele vai para cima, deixa liberado. Quando eu ponho um rolete aqui, ele vai empurrar e, dependendo da regulagem da mola, ele vai obstruir aqui. Então, nesse sentido, ela atua. E neste outro sentido, aqui estando mais ou menos fechado não faz diferença, porque ele empurra este êmbolo e passa direto, como se não existisse a válvula. Então, no sentido contrário, ele desloca o assento da válvula, que a gente chama, né? E passa livremente. Válvulas de pressão. Tem por finalidade influenciar ou serem influenciadas pela intensidade de pressão de um sistema. Válvula limitadora de pressão ou válvula de alívio. Limita a pressão de um reservatório, compressor, linha de pressão, etc., evitando a sua elevação, além de um ponto ideal admissível. Então, em sistemas hidráulicos, é obrigatório ter uma válvula limitadora de pressão para evitar acidentes. Então, a gente sempre vai limitar a uma certa pressão e, a partir daí, a pressão vai ter um escape lá. Por isso que ela é chamada válvula de alívio. São também conhecidas como válvula de sobrepressão ou válvulas de segurança. Então, aqui está a simbologia. Então, eu tenho uma pressão que vai ser regulada através de um parafuso, e a partir de um valor de pressão, ele faz um desvio para um escape e vai para a atmosfera, se for pneumático, ou vai desviar, retornando para o tanque, no caso de óleo. Aqui temos um exemplo de uma válvula limitadora,
Então, neste caso, vindo pressão deste lado, eu regulo aqui a força da mola, e a partir de uma certa pressão, que ele consegue vencer a força da mola, ele passa. Então, ele venceu a força da mola, ele consegue sair do outro lado. Aqui no caso, se eu tiver uma válvula hidráulica, pressão e tanque, aí aqui a gente tem uma válvula indicando o sentido de colocação da mesma. Aqui temos uma outra válvula. Aqui temos uma válvula também, onde eu vou ajustando a mola por aqui, ó. Eu consigo ajustar a mola, fazendo o ajuste da pressão. Válvula de sequência. Abre-se a passagem quando é alcançada uma pressão superior à ajustada pela mola. Estas válvulas são utilizadas em comandos pneumáticos, que atuam quando há necessidade de uma pressão fixa para o processo de comutação, comandos em função da pressão. Simbologia. Então, aqui nós temos uma válvula de sequência. O que significa? Que a válvula aqui ela é pilotada por pressão. Então, normalmente a gente interliga a entrada de pressão com esta entrada de sinal. E aí, quando a pressão atinge um valor que eu regular lá, ela consegue pilotar a válvula e só daí para frente ela passa para cima. Então, significa que para eu ter pressão aqui no atuador, a pressão tem que estar já num valor que eu considero satisfatório para o meu circuito. Antes disso, ele não passa. Então, aqui a gente tem um exemplo ilustrativo desta válvula. Então, neste caso aqui, se a gente tem aqui pressão, e aqui é do atuador. Então, quando vem pressão para o lado de cá, ele vai, empurra e tranca. Aí, se eu jogar pressão aqui, que eu empurrar, eu vou conseguir fazer com que esta pressão equilibre e empurre aqui a esferazinha, permitindo que a pressão passe para o atuador. Normalmente, então, a gente interliga esta entrada de pressão com a linha de sinal, e quando a pressão vai crescendo aqui, porque a pressão ela vem alta, mas ela chega aqui, quando ela está lá aberta, ela vai livre, aí fechou, ela vai aumentando a pressão aqui vai aumentando, equilibra a força, a bolinha desloca e passa para frente. Então aqui nós temos um exemplo de uma válvula de sequência, aqui um outro exemplo de uma válvula já hidráulica maior, né? Aqui também uma válvula grande de hidráulica. Válvulas reguladoras de pressão, também chamadas de redutoras de pressão. A sua principal função é manter constante a pressão de trabalho, independente da pressão da rede primária e do consumo do ar. A pressão primária tem que ser sempre maior que a secundária, e a pressão é regulada por meio de uma membrana. Simbologia. Então aqui nós temos uma simbologia aqui dizendo que tem regulagem nesta válvula. Uma das faces da membrana é submetida à pressão de trabalho. Do outro lado, atua uma mola cuja pressão é ajustável por meio de um parafuso de regulagem. Então aqui eu vou ter um parafuso para fazer a regulagem da força da mola aqui. E aí eu vou ajustar para que ele só permita a passagem daqui para cá a partir de um certo valor de pressão. Então, a tendência aqui disso aqui é empurrar para baixo. E aí, se eu ponho mais para cima aqui, ele vai empurrando a membrana aqui e vai passando. E aí eu vou ajustando a regulagem. Com o aumento da pressão do trabalho, a membrana se movimenta contra a força mola. Então, a membrana vai flexionando para baixo. E com isso,
a seção nominal de passagem vai diminuindo. Então, se eu for empurrando aqui, aqui vai diminuindo. Ou fechando totalmente. Na ocasião do consumo, então se eu consumir a pressão aqui, vai haver uma queda de pressão aqui. Havendo uma queda de pressão, volta a membrana flexorar um pouco para cima, abrindo novamente e aí a pressão vem, passa de novo, empurra e tranca. Então, conforme vai consumindo, a gente tem lá um manter da pressão regulada, ela vai se tornar um constante, abrir e fechar da válvula. Então, consumiu, cai a pressão, abre. Passou, aumenta a pressão, empurra a membrana, fecha. Consumiu, abre. E assim por diante. Então, é uma reguladora de pressão e ela vai estar sempre aqui trabalhando com uma pressão constante, que vai estar regulada através dessa força dessa mola. Então, ele vai ficar aqui em torno de uma certa pressão constante, cai um pouco abaixo, aumenta. Se a pressão crescer demasiado do lado secundário, a membrana é pressionada contra a mola. Com isso, abre-se a parte central da membrana e o ar em excesso sai pelo furo de escape para a atmosfera. Então, no caso aqui, cresceu demais a pressão por algum motivo, ele vai escapar aqui para não deixar acontecer de estragar a membrana. Né? Então, se a membrana deslocar demais, ele abre uma abertura aqui e escapa. Né? Certo? Aqui nós temos uma válvula, como exemplo. Aqui temos uma outra válvula. Aqui teria a simbologia da válvula, né? Normalmente tem um manômetro para a gente acompanhar qual é a pressão que a gente está ajustando. Aqui uma outra válvula. Aqui uma outra válvula. Então, essas não tem manômetros. Aí você precisa pôr um manômetro externo para regular. E normalmente a gente usa já com o manômetro para fazer o acompanhamento. Válvulas de fechamento. As válvulas de fechamento servem para separação de instalações pneumáticas ou de circuitos pneumáticos inteiros do abastecimento de ar comprimido. Elas abrem e fecham a passagem do fluxo sem escala. Então aqui, simbologia de uma válvula de fechamento, dois triângulos, um virado ponta contra o outro. Normalmente a gente pode usar uma válvula com um controle aqui giratório, que a gente pode empurrar e fechar, e aí a gente abre como se fosse uma torneira. Ou ela pode ser também inclinada, dependendo do sistema. Pode ser através de uma alavanca. Em uma posição ela libera a passagem, na outra posição ela bloqueia totalmente. Então, se a gente imaginar uma esfera furada aqui, se os furos coincidirem, passa. Se eu deslocar e os furos ficarem em posição contrária, ele fecha. Como se fosse uma válvula normalmente de residência, né? Então aqui nós temos uma válvula através de uma alavanca. Aqui através de um botão giratório também aqui. Aqui com uma alavanca. No caso de 1/4 de polegada. Aqui uma outra válvula. Aqui outro tipo de válvula. Então tem uma infinidade de válvulas. E aí nós podemos também ter combinação de válvulas. Com associação de tipos diferentes de válvulas é possível conseguirmos efeitos que poderão ser aproveitados nos circuitos. Então, temporizador pneumático normalmente fechado. Esta unidade consiste em uma válvula direcional de 3 vias normalmente fechada, com acionamento pneumático, de uma válvula reguladora de fluxo unidirecional e um reservatório de ar. Simbologia. Então aqui nós temos a válvula, um tanquezinho para armazenamento e uma válvula reguladora de fluxo unidirecional. Então, se a gente
tudo isso aqui, se ele vier, normalmente quando tem um pontilhado em volta, significa que é um único componente e temos todos esses elementos dentro. Ou seja, nós também poderíamos montar com uma válvula reguladora, uma válvula direcional e mais um tanquezinho. Vamos ver o funcionamento. Neste caso aqui, a gente tem pressão, atuador, escape, pilotagem. Então, o ar de comando, ele flui da conexão Z para a válvula reguladora de fluxo e de lá, através da área regulada, com velocidade e pressão mais baixa, para o reservatório. Então, aqui eu tenho o nosso reservatório. Então, ele vem aqui, eu ajusto aqui mais ou menos, para ele ir enchendo o reservatório. Aí ele vai enchendo, vai passando o tempo e vai aumentando a pressão. Quando a pressão aqui chegar num certo valor que empurrar o elemento aqui, ele passa. Então, ele só vai abrir quando atingir uma certa... quando ele encher o tanque. Então, eu vou regular o tempo de enchimento desse tanque. Alcançada a pressão necessária de comutação, o êmbolo de comando afasta o prato do assento da válvula. Então, ele afasta aqui, né? Porque ele empurrou aqui, ele vai aumentando a pressão, ele consegue empurrar, e aí ele passa. A abertura, ela efetua-se instantaneamente. No caso contrário, o tempo de aumento da pressão é igual ao do retorno do comando da válvula. Ou seja, o tempo que leva para aumentar aqui é o mesmo tempo que leva para ele sair. Aí eu vou liberar aqui, para ele, se eu tirar aqui, ele vai ser a saída, o ar vai saindo por aqui, a mola vai voltando e ele fecha aqui a válvula. E para que a válvula de retorne à posição inicial, é necessário então exaurir o canal de comando Z. O ar do reservatório escapa através do sistema de retenção da válvula de regulagem e dos dutos de comando. Então ele vai sair tudo aqui e vai começar depois um novo processo. A mola da válvula direcional 3 vias pressiona o plato da válvula contra a sede, fechando instantaneamente a mesma, e o ar de A escapa por R. Então, este ar que estaria aqui dentro, ele libera para cá. Então, eu tenho que liberar o ar também que estava preso aqui dentro. Temporizador pneumático normalmente aberto. Praticamente a simbologia é a mesma, a única diferença é que aqui agora ela está normalmente aberta e eu vou usar o enchimento de um tanquezinho para fechar a passagem. Então, neste caso aqui, ele vai entrar pela conexão Z e agora a vedação está para o lado de cima. Então, quando ele for aumentando aqui, ele vai fechar a passagem da pressão para o atuador. Então, quanto maior a pressão chegar aqui, ele fecha a pressão aqui. Mais rápido, fecha mais rápido. Então, se eu pôr uma obstrução bem lenta aqui, ele demora para fechar. Eu controlo o tempo de fechamento. O tempo de retardamento corresponde outra vez ao tempo necessário para estabelecer a pressão dentro do reservatório. Aí, no caso, quando eu tiro o sinal aqui, então retirei o ar da conexão Z, voltará à sua posição inicial. Então, o tempo normalmente de ajuste dessas válvulas vai de 0 a 30 segundos. Mediante um acumulador adicional, esse tempo pode ser aumentado. Ou seja, eu tenho um tanquezinho que vem na válvula. Se eu acoplar um tanquezinho extra, eu posso conseguir aumentar esse tempo. Então aqui a gente tem alguns exemplos de válvulas temporizadoras. Então aqui uma outra válvula temporizadora, fabricantes diferentes. Aqui uma da Festo. Então a gente ajusta aqui o tempo para encher o tanquezinho que tem entrando na válvula.
Encerramos então essa segunda parte da nossa videoaula, onde vimos outros tipos de válvulas que são muito utilizadas tanto em pneumática como em hidráulica. Espero vê-los numa próxima. Até mais.